Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal América Rural. Dessa vez novamente sem microfone, mas com paisagens. Dá uma olhada aí. Olha só que paisagem mais linda aqui da Dakota do Sul. Então a borda com a Dakota do Norte fica aqui uns 5, 6 quilômetros ao norte, onde eu recém passei. E as nossas lavouras ficam aqui para o sul. Então a gente sobe esse platô, chega bem lá em cima, bem no alto as nossas lavouras. Uma área muito boa, uma área muito bonita, que assim tem um confinamento de gado bem grande lá atrás, antes daquelas montanhas. E essa aqui é a paisagem da Dakota do Sul. Então aqui você segue por 350 quilômetros indo nessa direção ao sul, que é tudo assim. Muito pouca lavoura. Se você ir para o lado leste do estado, para aquele lado de lá, daí já muda um pouco. Mas aqui no lado oeste do estado, se você seguir nessa direção sul, a gente está mais ou menos no limite das lavouras. Daí para baixo é só pastagem e gado. Não tem cidade, não tem vilarejo, não tem nada. Então é uma área bem isolada mesmo. Você pega esse lado aqui da Dakota do Sul, você pega o estado do Wyoming, o estado de Montana, são estados muito desabitados. Tem muito pouca gente aqui nessa área. Obviamente você tem estados também como Utah, um estado muito pouco habitado. Só que Utah já tem cidades grandes e a Dakota do Sul não tem cidades grandes, assim como a Dakota do Norte também não. Wyoming também não tem cidade grande, Montana também não tem. Então tem cidades médias, mas não tem nenhuma cidade grande. E essa é a paisagem. No inverno é muito bonito, quando está tudo coberto por neve. A gente não considera isso aqui como montanhas, mas eu diria que eu poderia considerar. Elas são bem grandes até. Pessoal, no vídeo de hoje o assunto que eu gostaria de tratar com vocês é do preço do combustível. Que loucura, pessoal, que loucura. O diesel voltou a subir aqui nos Estados Unidos da América. Voltou a subir e a tendência é com que suba ainda mais. O presidente atual dos Estados Unidos da América vai liberar 16 milhões de barril da reserva de petróleo americana para tentar baixar o preço. Porém, a Arábia Saudita vai cortar sua produção, vai diminuir 2 milhões de barris por dia. Então quer dizer que essa ação que o governo americano vai tomar não vai resolver esse problema nem durante uma semana. Não vai ser nem o necessário para fazer o preço baixar por uma semana. Obviamente a Arábia Saudita, a Rússia, esses países, eles sabem que tem comércio para o óleo, eles querem diminuir a produção para aumentar o valor. Então eles vão poder produzir a metade da quantidade de petróleo e eles vão conseguir entregar o mesmo valor lá na frente para o cliente. Vão lucrar muito mais, vendendo muito menos. Essa é a estratégia de mercado desses caras. Porém, essa é uma crise que ela poderia ter sido amenizada. Eu não vou dizer que ela teria sido controlada, mas ela teria sido muito amenizada caso esse governo americano não fosse estar fazendo um trabalho tão bagunçado e fazendo burrada em cima de burrada, cagada em cima de cagada. Não adianta, não sobra açúcar em ninguém. Governo podre mesmo. E daí com o fechamento dessa obra da Keystone Pipeline, que é um oleoduto que vinha lá do Canadá. O Canadá, pessoal, é um importante fornecedor de petróleo para os Estados Unidos da América. Então isso fez com que os Estados Unidos começassem a comprar petróleo de outros lugares do mundo, aumentando o preço global. Os Estados Unidos é o maior consumidor, seguido pela China. Mas a diferença é que os Estados Unidos conseguem produzir petróleo para o abastecimento interno. Os Estados Unidos conseguem produzir muito petróleo, porém esse governo acabou dificultando para as empresas fazer extração e dirigiu o preço lá para cima. O diesel voltou a subir, a gasolina baixou um pouco aqui algumas semanas atrás, agora está estável, tem a tendência de voltar a subir. Então, lei da oferta e da procura, porém no momento que você diminui a oferta, obviamente esse número de comparação ele vai subir, porque a procura continua a mesma, porém a oferta diminui, então sobe o preço. Mas esperamos que venha alguma diferença. Aqui vai ter eleição para o Senado agora, final do ano. O governo americano está extremamente desgastado.
O pessoal me pede muito, pessoal, recebo muitas questões, muitas perguntas. João, os Estados Unidos está em crise mesmo, como falam aqui? Pessoal, eu vou dizer que sim e não. Os Estados Unidos não está passando por uma gigante crise, não está passando por uma crise. A inflação americana está mais alta dos últimos 30 anos, 40 anos. A economia está travada, está mais difícil, porém está muito fácil de ganhar dinheiro. Então, eu não diria que tem crise, porque está muito fácil de fazer dinheiro aqui na América agora. Se você tem qualquer habilidade, você vai conseguir emprego em qualquer lugar. E essa é uma das outras razões pela qual a inflação está aflorando, porque falta mão de obra, falta gente para trabalhar. Mas eu não vou dizer que os Estados Unidos está passando por uma crise muito forte, mas pode passar dependendo das ações que forem tomadas. Dependendo o maior banco da Alemanha, um dos maiores bancos do mundo, tá por um fio para decretar a falência, não decretar a falência, mas para pedir ajuda do governo alemão, que eles bagunçaram o ratio deles de dinheiro que eles têm, de dinheiro que eles emprestaram, de dinheiro que eles pegaram emprestado. Então, tem possibilidade de 2023 ser um ano bem difícil economicamente para o mundo todo. O Brasil, não sei, depende muito dos próximos dias, o que vai acontecer aí. Vai falar muito o que vai acontecer no Brasil, porque o Brasil ele pode se despontar, pode ser uma economia que traga muitos investimentos, porque o Brasil ele é uma economia nova, o Brasil está crescendo, o Brasil tem muito para crescer. Ou de repente pode ser que saia o resto do investimento que tem o Brasil. Então depende muito do que vai acontecer. Agora a gente já está chegando aqui na lavoura. Olha só, o pessoal aí metendo feno. Meu Deus do céu, quanto feno vai dar. Eu sempre fico me imaginando de tirar isso tudo daqui, transportar isso tudo. Que a gente está falando de 4.500, 5.000 bolas de feno que vai dar em toda essa área. A gente tá com 3 bags aqui, hoje a gente vai colocar mais 2. E aí pessoal, o que acharam do freio motor? Esse caminhão tem uma transmissão muito difícil de dirigir. Pensa numa transmissão chata. Ela tem as marchas muito curtinhas, muito rapidinha. Daí se você não engata bem no tempinho certo, ela fica arranhando. Obviamente essa questão de acostumar. Olha, ó. Beleza, chegou o trem do diesel. Pra quem segue o canal já sabe todo o sistema que a gente tem aqui. Tanque de combustível, tudo mais, bomba. Tanque de combustível de 5.000 litros lá em cima. Aqui tem uma moto bomba, motorzinho Honda, muito rápido, fazer um abastecimento. Hoje 1.000 galões está na faixa de 5.000 e poucos dólares. 5 dólares e 30 o galão de diesel. O diesel rodoviário, a gente na fazenda tem um pequeno desconto, um pequeno abate de imposto. Mas continua sendo bem caro. Mesmo assim, eu continuo falando, pessoal, que o diesel, estando no valor que está, o diesel mais alto da história dos Estados Unidos, por esses motivos que eu falei, ele ainda continua não pesando tanto assim na operação da fazenda. Você tem uma conta aí de diesel de 200 mil dólares por ano, algo desse estilo, sendo que a colheita total, a arrecadação da fazenda bruta, obviamente, ela pode chegar até 3 milhões, um pouco mais de 3 milhões. Então, se você olha o percentual, é muito baixo o percentual do valor do diesel comparado ao que você colhe, sabe? Então, ainda assim, acaba não sendo um problema no nosso custo aqui de produção,
Obviamente que se você for poupar 10% na compra do seu combustível, você vai conseguir poupar 20 mil dólares, que é um valor muito grande, mas no valor da operação da fazenda acaba não sendo nada tão grandioso assim. Obviamente que se fosse ter 20 mil dólares a mais no final do ano de salário, seria um baita de um valor, mas para a fazenda não é tanto assim. Se você prestar mais atenção, se você se esforçar um pouco mais na compra de fertilizantes e sementes, você consegue poupar muito mais dinheiro na operação de uma fazenda. Pessoal, esse foi um videozinho básico que eu fiz aqui rapidinho, só para mostrar para vocês que os Estados Unidos está passando pelo maior preço dos combustíveis da história. Então, preços de combustíveis são mundiais. O único país que baixou o preço foi o Brasil. Aqui eu não sei se vai baixar. Aparentemente, parece que está se mantendo estável e pode até subir. O que, para nós fazendeiros, tem uma parte boa também, que é a parte que subiu o petróleo, subiu o combustível, sobe o valor do etanol. Nosso milho vai para o etanol, sobe o valor do milho. Então a gente acaba perdendo de um lado, mas ganhando mais do outro lado. Porém, para a população, para o cidadão, para o empregado, para aquela pessoa que trabalha, que mora na cidade, que tem a fonte de renda através de salário, a alta de combustíveis é muito difícil de colocar, anexar no orçamento sem tirar alguma outra coisa de você. Se você gastava R$200 por mês de combustível, agora você gasta 400, ou você vai ter que deixar de sair com a família, ou você vai ter que deixar de comprar alguma coisa, ou você vai ter que deixar de comprar um calçado, uma roupa diferente. Então é difícil mesmo, por isso que a gente sempre tem que torcer pro valor dos combustíveis voltar ao normal, ao que sempre era. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Sejam muito bem-vindos a acessar nossa loja online, América Rural, www.americarural.com.br. Vários itens, muita coisa bacana. E a gente tem um compromisso marcado no próximo vídeo. Valeu!